Amém. A paz, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Paula. Esse é meu primeiro ano aqui em Maceió. Eu estou concluindo o rema aqui. Eu queria começar agradecendo ao Senhor, né, por estar concluindo o rema aqui, sabe? O Senhor preparou tudo para que eu estivesse nesse tempo, neste lugar, nesta igreja. E eu quero agradecer. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por esse tempo precioso aqui, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor moveu, Pai, para que eu estivesse aqui, para que eu concluísse o rema, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por eu estar no local certo, no tempo certo, com as pessoas certas, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por essa ministração. Obrigada, Senhor, por esse tempo aqui em comunhão com os meus irmãos. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de estar aqui. Oh, Deus, que seja a Tua presença, que flua, Senhor, que o Senhor deseja falar, Pai, com cada um deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, obrigada, Pai. Eu queria agradecer a vida de Maísa, nossa reverenda maravilhosa, pastor Emiliano, pastor Bruno, nosso diretor, Adriana, vice-diretora, todas as meninas, Maria, Vitória, todo mundo aqui que participa, que faz tudo com tanta excelência. Gente, toda vez que eu chego, eu fico admirando cada um deles. Porque você se disponibiliza, você tem que chegar cedo, você tem que estar bem, você tem que estar bem vestido, você tem que estar feliz, você tem que estar... Eu falo, gente, meu Deus, é todo mundo tão excelente, sabe? Eu fico muito grata, sabe, de estar aqui, de cada pessoa, sabe? Que está à frente, né? Que a gente não imagina, porque não é só sobre uma pessoa, é sobre muitas pessoas, né? O rema é feito de muitas pessoas, né? E eles querem alcançar nossa vida com a palavra, né? E eu quero muito agradecer a cada um deles, sabe? Eles são maravilhosos, sabe? Eu quero agradecer. Agradecer ao Senhor pelo privilégio de realmente estar aqui esse ano, agradecer pela minha família. O Senhor preparou tudo. Eu comecei o rema em 2018, né, na Bahia. Eu vim de lá e eu fiz uma parte de São Paulo e vou concluir aqui agora em Maceió. Mas o Senhor preparou tudo, em cada lugar que eu estava, Ele cuidou, sabe? Porque eu precisava de auxílio, né? Meu marido tem uma profissão que toda hora a gente tem que estar em uma nova cidade. Eu, em 13 anos, eu já morei em 12 lugares, 3 países. E eu quero começar falando sobre como foi que eu conheci o rema. Em 2015, em 2014, eu fui morar na China. Fiquei 4 anos morando na China. 2014, 15, 16 e 17. E eu amava o Senhor, sabe? Eu sabia que eu amava o Senhor. Mas tinha muitas coisas que eu não conhecia do Senhor. E eu orava a Deus. Eu cheguei a um tempo da minha vida em Cristo que eu falava assim, meu Deus, se é Deus, por que isso está acontecendo? Quando você não entende a palavra, né? As pessoas diziam, é Deus. Eu falei, mas se é Deus, então eu não vou orar para Deus parar de fazer, se é Ele. E não era Ele, né? Não era a vontade de Deus aqui. Eu orava, Senhor, eu preciso aprender mais. E lá na China eu fazia essa oração, eu estudava a palavra. Sabe quando você sabe que existe muito mais do que você está vivendo? Eu só não sabia o que era, eu nunca tinha ouvido falar em rema, eu não sabia. Eu sei que nesse ano, no ano de 2015, eu voltei para o Brasil para passar férias e eu fui morar em Salvador. Eu sou do interior da Bahia. E quando eu cheguei lá, eu fui conhecer uma igreja para congregar. Eu fui em 3 igrejas. E eu tenho uma amiga que ela era da Verbo, ela é da Verbo ainda, graças a Deus até hoje. E ela me falou, amiga, vai conhecer a igreja, tem um rema. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar assim, o rema, o que é o rema? Ela vai conhecer. E nesse ano eu fui conhecer, 2015. E quando eu cheguei lá, eu fiquei impactada, né? Porque era tudo aquilo que eu estava procurando, estava ali. O entendimento da palavra. Gente, eu ficava tão assim que eu ficava assim, ó. Meu Deus, era isso que eu queria saber, eram essas respostas que eu tinha, sabe? E eu lembro que eu cheguei ali em 2015, né? Comecei a congregar ali e os próximos 2 anos eu não poderia fazer o rema porque eu continuava morando na China, eu só vinha de férias para o Brasil. Mas eu lembro que todo ano eu pagava minha matrícula, eu declarava, eu vou fazer essa escola ainda. Sabe, 2015, 2016 eu paguei, que eu falei, eu vou fazer, não fiz, mas vou fazer ainda. 2016 a mesma coisa. 2017, quando eu voltei para o Brasil, final de 2017, 2018, eu falei, agora eu vou começar o rema. E comecei em 2018, para a glória de Deus.
e minha vida nunca mais foi a mesma. A minha mensagem hoje, que eu não comecei falando, mas é identidade e autoridade, sabe? Porque uma vida, você só entende autoridade quando primeiro você entende sua identidade em Cristo. E a identidade em Cristo faz você estar aqui. Porque antes, se você me conhecesse, você nunca ia me ver aqui em cima. Nunca. Podia ser o pastor que pedisse quem fosse, mas porque eu não sabia a minha identidade. Eu não sabia, sabe? E quando você não sabe, você não vive a vida que Deus estabeleceu para você. Você tem vergonha e medo porque você não sabe ainda quem você é. Você só fala do que você está cheio. Quando você entende de fato quem você é, nada mais te para. Você anda, a vergonha e o medo vai existir sempre, em tudo na vida. Mas você coloca ele do lado e vai. E faz o que precisa ser feito, sabe? E você influencia vidas, sabe? A gente tem que entender que não é só sobre nós. É sobre muito mais pessoas que vão ser alcançadas. E lembrem sempre, não é de uma hora para outra, né? Porque às vezes a gente gera ansiedade demais em nós. E não é assim. Muitas vezes você passou 20, 30, 40 anos ouvindo coisas que não eram a verdade de Deus. Então não é de um dia para o outro que isso vai mudar, mas vai gerando vida, vai mudando, né? As coisas vão acontecendo, sabe? Gerando vida em você gerando vida na vida das outras pessoas, sabe? Eu queria começar lendo aqui em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sabe, gente, esse ano quando eu comecei a aprender da palavra, eu não entendia sobre autoridade, sabe? Eu lembro que eu morava na China e lá é um país que persegue o evangelho, né? Você não pode levar suas bíblias, você tem que levar escondido. Se eles pegarem, eles queimam, como aconteceu com a minha. Você só pode levar no máximo 2 bíblias. Então, assim, era bem desafiador morar naquele lugar, sabe? Eu orava muito, eu comecei a entender ali mesmo sem fazer o rema, mas eu já começava a entender, porque no Brasil, quando eu estava, eu ia para o culto todos os dias. Eu ia para todas as aulas remas, eu me enchia, sabe, para voltar, né, com o entendimento certo. Eu orava, eu declarava. E eu lembro, e essa palavra aqui, né, por onde eu passava, eu sabia que eu estava guardada, né, que nada me aconteceria, nada. E eu orava ao Senhor, sabe, eu orava pelo aquele ambiente, pelas pessoas, sabe, porque elas não sabem quem elas são, né, é um sistema que eles querem que elas não entendam quem elas são de fato, porque você consegue comandar pessoas que não têm identidade, né, você consegue. É um país, gente, que eu morei 4 anos lá, eu nunca vi um deficiente físico. Porque lá o aborto é livre. Né? Imagina você morar 4 anos num lugar que você nunca viu um deficiente de nada. Quantas mortes, né? Não só espirituais, mas físicas também, né? Quantas, né? E era um lugar, foi desafiador para mim morar ali, mas graças a Deus eu tinha uma palavra, eu entendi, né, que eu era em Cristo. Né? Eu comecei a exercer aquilo naquele ambiente, e por onde eu andava, eu tinha certeza que eu era guardada, que nada me aconteceria, sabe? E eu quero ler também aqui em Colossenses 1, do 13 a 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que em outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Essa é a certeza de que nós somos, né? Em Cristo, né? O homem, né? Nós, filhos de Deus, tínhamos perdido isso, e o Senhor, né? Resgatou tudo isso por nós, né? Porque a vontade de Deus sempre foi nos trazer para o centro da vontade dele, sabe? Sempre, né? E eu quero falar muito sobre isso hoje, deixar em vocês, sabe? Façam o que precisa ser feito, sabe? Sejam ousados. Eu digo sempre que nós precisamos ser ousados para ser ousados. Né? Críticas vão sempre existir, sempre, tudo que você fizer na sua vida. Então continue fazendo o que precisa ser feito, né? Cumprindo, né, a vontade de Deus, né? Olhando para o Senhor. Né? Os grandes homens se distraíam porque eles olhavam para os lados. Então quando você olha para o Senhor, você não se distrai, né? Você faz o que precisa ser feito. Então eu queria agradecer, né, por esse tempo precioso, por cada um de vocês. Meu tempo está acabando ali. Obrigada, gente, é muito bom, sabe? Eu sou muito grata ao Senhor, né, de ter partilhado com vocês esse ano aqui, né? Deus preparou tudo para que eu estivesse aqui. Eu sou muito grata ao Senhor. Meu Deus abençoe a todos.